pá, pá. Panará. Bem-vindos ao 7º episódio do Direito Comunica. Eu sou o Lucas, podcaster, estudante de Direito. Esse é o podcast do estudante de Direito da Sociesc, em parceria com o pessoal da comunicação. Estamos aqui em mais um episódio e eu não vim sozinho hoje, eu vim com... Vini Gonçalves, aquele que te acompanha. Na realidade, nós somos mais para podcaster do que estudante de Direito, né? Não é aquele estudante. Mas o papel né? É isso aí. Eu tô aqui acompanhando mais uma vez o locutor mestre desse programinha jurídico popular sensacional. E hoje, como sempre, a gente trouxe um tópico pra você que tá aí, a gente vai debater cinema e cultura, como sempre. E hoje é uma situação até um pouco atípica, porque a gente não trouxe nenhum livro, nenhuma série, nenhuma música, nada desse tipo. Mas sim, a gente trouxe um tema jurídico que abraça tudo isso de uma certa forma. Hoje a gente vai falar sobre direito autoral e propriedade intelectual. E calma, não sai que não vai ser chato. A briga foi feia. Bom, acho que pra começar, assim, pra situar o nosso ouvinte... Acho que é legal a gente deixar claro o que esses temas significam, né? Quando a gente fala primeiro de propriedade intelectual, a gente fala principalmente sobre o conjunto de criações humanas. Então a gente pensa, putz, mas isso é tudo, né? Tudo é um conjunto de criações humanas. Mas quando a gente fala em criações, a gente fala mais naquele conceito de ideias, projetos, né? Tudo isso que a gente cria a partir de um projeto é esse conjunto, e isso a gente chama de propriedade intelectual. É a propriedade que alguém tem sobre algo que foi criado, né? Perfeito. E o ramo do direito que estuda essas questões e até outras questões da indústria, entre outras, é o direito autoral, né? Que, como a gente já falou, regula essas questões e regula através de leis, tratados e decisões jurisdicionais. Falei meio... É uma palavra difícil, porque nem eu falo. A gente é podcaster, não é estudante de direito. Bom, e de um conceito meio que geral, essas leis acabam se abraçando e formando esse ordenamento geral que acaba regendo essa autoria, né? Como é visto quem é o dono, quem não é, quem pode usar, quem não pode. Mais ou menos assim que funciona. Isso mesmo. Bom, e antes da gente poder partir direto pro nosso tema, eu vou vir com a minha aulinha de história, que eu adoro uma aulinha de história. Acho que é válido dizer que essas questões de propriedade intelectual são organizadas pela a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Que provavelmente ninguém nunca ouviu, porque eu também nunca tinha ouvido. Também não. E por incrível que pareça, é uma entidade que existe desde 1967. Então já é uma entidade que tem muitos anos, que tem 192 países, né? Ou seja, é bem essa ideia de um país cooperando com o outro para que essas legislações sejam as mesmas para facilitar essa transição para poder usar o conteúdo que é criado em um lugar em outro, essa modificação, né? Sim, me parece que no Brasil não chegou ainda, porque eu nunca ouvi falar mesmo. Então a nossa aula de história vai voltar um pouco mais ainda. Acho que é válido dizer que essas questões de propriedade intelectual, elas não são de hoje, não são um assunto recente. São um assunto que apareceu pelo menos oficialmente em 1883. Ô, louco. A gente tá falando do século passado, né? Será que patentearam a pedra redonda lá quando foram fazer a roda da carroça? E a gente vê que essas conversas começaram na Convenção da União de Paris e na Convenção de Berna. Essas são convenções que tinham esse objetivo naquela época, bem naquela época que a gente imagina Revolução Industrial, essas questões, né, o progresso. É bom a gente ver como já tinha naquela época pessoas que tinham essa visão de que o mundo ia se globalizar, né, e que a gente precisaria de um ordenamento geral que possibilitasse que isso acontecesse e não freasse cada vez mais, né? Sim, sim. Veja só que na época eles já procuravam regular esse tipo de assunto, né? Mais de 100, né? Praticamente 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, mais de 100 anos. Bom, como eu já falei, a Convenção de Paris acabava regulamentando essa propriedade industrial, que veio em 1883. Depois a Convenção de Berna trouxe essas questões do direito autoral mesmo do indivíduo. Então é interessante a gente ver que esse assunto acabou vindo do meio industrial para o meio social e não ao contrário, né? Como a gente imagina, como tem essa ideia de que tudo que é privado é ruim, né? Todo o conceito que vem desse meio privado não serve. Uhum. É legal a gente ver que, foi utilizado um conceito no meio privado, né? Uhum. Que era aquela questão de marca, patente. Isso.
pra gente poder utilizar no... Agora, uma pessoa pode criar algo e dizer que foi sua, né? Não é só de uma marca. Veja só que foi criando-se uma ramificação, né? Saiu do meio industrial, da seara industrial, e foi se enxergando possibilidades para outros meios, né? Então, veja que a lei de direitos autorais, ela protege não somente os autores, né? Trazendo agora um pouco mais recente, né? Protege não somente os criadores também intelectuais, mas outros titulares de direitos conexos, como cantores, intérpretes, músicos, executantes, os próprios produtores fonográficos, né? Aquela sociedade empresária que investe, coloca o seu capital, né? O investimento para fazer um disco, um CD, um DVD... CD aí já tá ficando para trás, já inclusive, tá. né? Então, obviamente que todo o capitalismo, ele é baseado em um sistema de lucro. Então, se um produtor fonográfico investe em um CD ou um DVD, né, de um novo artista, né, precisa ter um retorno para fazer outros discos. A pirataria física e digital desaquece o mercado. Então, o objetivo da lei de direitos autorais, aí, como eu falei, trazendo mais para recente, fomentar a criatividade, incentivar, porque a partir do momento que você tem um retorno com o que você faz, vai ter motivação para fazer outras obras. Sim, e é interessante ver também que nessas questões que eu estava falando dos tratados, né, que foram assinados nessas convenções, esses tratados foram trazidos aqui para o Brasil. O Brasil é um desses países signatários, né? E foram incorporados nas nossas leis. E é interessante a gente ver como funciona esse lance dos tratados, né? Pode ser que quem esteja escutando não saque muito bem, mas é que são leis que a gente acaba pegando, né, de um acordo geral e introduzindo nas nossas, né? Então é interessante a gente ver que tem ideais que podem não ser nossos, próprios daqui, né? Mas... praticamente aquela história de nada se cria, tudo se copia. Isso. Mas quando é uma referência boa, não é impedimento nenhum de você pegar e utilizar aquela lei ou aquele modelo de regulamentação. É um exemplo para a gente trazer e regulamentar o que está talvez fugindo do certo daqui, né? Então, mas em relação a isso, o Brasil ainda está muito atrasado, né? A propriedade intelectual, que é esse estudo não só de direito de autor, mas como de patentes, de marcas, isso tudo nos Estados Unidos é tratado de maneira seríssima. Tanto é que a própria Apple está numa briga de patente com a Samsung há muito tempo. Hoje, esse bem intangível que é a patente, a marca, tem um valor enorme. Por exemplo, se a gente for utilizar aí como modelo a Unisociesc, essa marca própria, né, tem um valor muito maior que o próprio espaço dela. Seria, para exemplificar, né, seria uma perda muito pior a Unisociesc perder a marca do que se pegasse fogo na própria sede da Unisociesc. Porque se pegar fogo, você reconstrói. Mas reconstruir uma marca é muito mais difícil. As pessoas precisam entender isso. A gente vê muito empresário que não faz o registro da marca porque há muita desinformação. Agora que o Brasil está começando a se despertar o interesse pela proteção desse bem intangível, seja o direito do autor, seja na área de marcas e patentes, a tendência é a melhora contínua. E como a gente vem aqui para falar de direitos autorais, né? É interessante a gente ver que tem uma diferença nessa tratativa do direito industrial, né? Que é essa questão bem que tu tá falando da marca, do modelo, da minha marca, do meu modelo, né? Aquela história, a fórmula, a minha fórmula. Sim. Que só eu posso usar, né? Sim. Que realmente regula o uso, né? É interessante a gente ver que os direitos autorais não necessariamente regulam o uso, mas regula o criador, né? Isso. Permite que ele extraia, que ele permite que outras pessoas utilizem essa criação dele, né? Sim. Uma música, um filme. Explorem, né? E eles se contentem em reter uma porcentagem dos ganhos, uma porcentagem dos lucros, né? Sim, sim. Tem dois direitos nessa questão, né? O direito do autor, que é o direito do criador, e existe o direito conexo. O direito conexo, historicamente, surge com a criação do fonograma, né? Então, quando Thomas Edison... Agora aula de história, olha só. Criou um fonograma, deixou de ter só a música. A música pode ser gravada e escutada em meios públicos. Os intérpretes disseram assim, também quero ganhar com isso. Não é só o autor que tem que ganhar. É a minha voz que está sendo executada publicamente.
para mim, tanto o autor quanto o intérprete são importantes. Não existe intérprete sem música e não existe música sem intérprete. Um precisa do outro. Às vezes uma pessoa como nosso professor Augusto Ginjo, ou Ginjo, ele é a propriedade aí. Nosso músico Profissional e brilhante, nosso professor. Grande abraço, inclusive, para ele. Ele, às vezes um músico como ele tem a sorte de ser um grande intérprete e ser o autor. Mas tem gente que é só intérprete, tem gente que é só autor. Os próprios músicos têm o direito conexos de executante. Obviamente que o percentual é menor, né? Então, quando uma música da Ivete Sangalo, por exemplo, é executada em uma emissora de rádio, o pagamento não é só para os autores. O ECAD, né, que é o que regulamenta, nesses casos, ele não cuida apenas dos compositores. Há outros titulares dentro do sistema de gestão coletiva. Uma música que a Ivete canta, quem ganha é a Ivete Sangalo, como um intérprete. O autor ganha, o editor ganha, os músicos que executam também ganham. Quando a música é registrada, existe esse cadastro que é muito bem feito. E que você vê quem são os autores, né, os intérpretes. E há de fato esse pagamento. Agora, muitos autores não recebem direitos autorais, às vezes, muitas vezes, né? E reclamam, muitas das vezes também, sem razão. Por quê? Porque você não pode culpar o ECAD, às vezes, por não pagar os direitos autorais se a música não toca. Infelizmente, para a música ser executada hoje numa emissora de rádio é difícil. Existe o tal do jabá, o famoso jabá, né? Que se paga para tocar. Os artistas sabem disso, que existe um preço tabelado, um preço fixo para tocar a música. E obviamente que se a música é executada, o autor vai receber os direitos autorais. Se a música não é executada, aí você já sabe, né? Muitas vezes o cara faz um sucesso nos anos 90, ganhou muito dinheiro na época, mas não ganha mais hoje, porque a música não toca mais. E se não toca, não tem pagamento de direitos autorais. A culpa é do próprio acesso, da própria democratização das emissoras. Nos Estados Unidos, novamente, que está servindo como modelo, houve uma proibição dessa prática que a gente chama do jabá, né? Então, o rio que corre para o mar, quem tem dinheiro paga. Há um retorno maior através do direito do autor, infelizmente. E é interessante, eu acho, até de pensar nessa questão do registro, né? Que o registro autoral, ele não é obrigatório, né? A gente percebe que tem vários casos, né? A gente vê até recentemente, a gente vê Gustavo Lima, a gente vê o Wesley Safadão, que compra bastante música. A gente descobre que, por exemplo, que o dono real da música é outro cara. E ele vem, depois de um tempo, pedir essa autoria dessa música. E isso é permitido, né? Porque esse registro de uma obra criada não é necessariamente obrigatório, porque às vezes nem tem como fazer esse registro. Como é que eu vou fazer o registro de uma música que eu escrevi, né? Quem tem mais poderio leva. Então, a lei mesmo diz que o registro é facultativo. Isso, de alguma maneira, até é positivo. Quando a lei diz que o registro não é obrigatório, a finalidade da lei é proteger o autor, que geralmente é um refratário a essas coisas burocráticas do registro. Por exemplo, se você é jornalista, você tem um texto escrito e mandou esse texto por e-mail para alguém e outra pessoa, utiliza vários parágrafos seu em um livro, isso é plágio. Então isso é ilícito, mas você não registrou aquilo. Mas você tem a notícia publicada, isso é a prova. O registro no meio do autor é um mero meio de prova que pode ser inclusive revogado. O registro pode ser contestado em juízo, não é definitivo, não traz uma presunção absoluta de autoria, a presunção é relativa. Por exemplo, se eu canto uma música para você, você vem com um registro, com o gravador, né? E grava essa música e registra seu nome. A presunção é de que você é autor. Mas se eu tenho um CD gravado de 5 anos atrás, se eu tenho provas escritas, testemunhais, se eu tenho rascunho da letra que eu escrevi, posso entrar com uma ação para desconstruir esse registro, né? Porque você registrou que você passa a ser titular e detentor dos direitos autorais. E até indo mais para esse campo que tu já começou a falar, né? Da realidade, onde que a gente vê esse campo da nossa atuação, né? A gente percebe muito, principalmente nessas vantagens de regular essa propriedade intelectual, quando a gente vê, por exemplo, um catálogo da Netflix ou
uma home do YouTube. Sim, sim. A gente consegue perceber que em um mesmo local se conseguiu juntar muita coisa que talvez se não tivesse esse acordo geral, não se conseguisse, né? Por exemplo, tu tem uma série americana do lado de uma série sueca que saiu semana passada e já foi dublada no Brasil. Imagina a bagunça que não seria, né? Se não tivesse. Imagina se esses tratados tiverem que ser feitos individualmente, né? É verdade. Não, realmente, existem as vantagens e desvantagens, né? A vantagem para registrar a marca, primeiro a gente fala da exclusividade, né? A marca registrada garante que o proprietário garante a ele o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo até estender para mais de 137 países. Então, evitando que outras empresas façam essa utilização indevida. E depois o investimento, né? Um empreendedor que registra uma marca deve entender que o registro da marca é um investimento e não uma despesa. Porque essa ação vai se refletir no futuro, né? No fluxo de caixa da empresa. Além de gerar uma consolidação da presença no mercado e tornar a empresa um ponto de referência no ramo, né, de atuação. Algo que é extremamente importante, principalmente em tempos que o marketing digital se tornou tão forte, né? Mas, em contrapartida, existem alguns riscos de prejuízos financeiros também. Essas são as desvantagens. Porque ao registrar uma marca, além de correr o risco de outra pessoa plagiar ou registrar, existe ainda a possibilidade do produto estar usando uma marca que já foi registrada, podendo aí envolver assim processos judiciais que pode implicar em danos materiais, ordem judicial para não utilização da marca, enfim, retirada do produto e da propaganda veiculada, né? Então, dessa forma, o empreendedor vai perder todo o investimento, tendo que recomeçar criando uma nova marca do zero. Então, não registrar a marca, na verdade, pode custar o próprio negócio, né? Acho que outro ponto também muito vantajoso que a gente consegue enxergar também é essa questão da preservação da histórica, né? Que a gente consegue ver que através, né, desse regramento geral a gente consegue fazer que as coisas durem praticamente para sempre, né? Porque Sim. tu vê uma pintura, tu vê lá a pintura e tu sabe que aquela pintura tem um dono, tem uma história, né? Sim, coisa sim. que mesmo se ela for roubada, isso não muda. Uma música, ela pode sofrer um remix, ela pode ser revista de várias formas, Sim. mas vai estar sempre lá embaixo o dono original dessa música, de onde que ela foi feita. Então a gente vê que essa perpetuidade se dá, né, quando se faz esse acordo com o dono original ou com a marca original, né? Sim, não, e a gente vê que as normas regulamentadoras, a tendência é só evoluir, né? Então, preservar essas patentes mais antigas, essas obras mais antigas, isso aí a tendência é ter uma maior preservação ao longo do tempo, né? E não simplesmente se desfazer delas, né? E até, né, e quando a gente fala de regramento, normas, parece que sempre é ruim, né? Sim. Parece que sempre é uma imposição. E a gente vê que até para as marcas é interessante, porque começam a se criar aquelas coisas chamadas exclusivas, né? Aquilo é só daquela marca. É verdade. Aquilo é um produto de tal marca, né? É verdade. Aquele tênis só aquela marca tem. Aquela coisa só aquela marca tem. Coisa que, se isso não houvesse, talvez essas questões de produtos parecidos seriam muito mais recorrentes, né? Sim, sem dúvida. Haveria uma distribuição muito grande. E aí, claro, como eu falei, com o tempo talvez se regularia melhor. Mas correria um grande risco de haver aí algumas desavenças entre marcas aí se não houvesse alguma regulamentação mínima em cima disso, né? O negócio ia ser feio. E a briga, que nem eu falei, a briga foi feia. Então é o seguinte, também em matéria de marcas ali que a gente vinha falando, marcas e patentes, o direito das marcas é diferente também um pouquinho, tá? Para você ser titular de uma marca, precisa se dirigir a um órgão chamado INPI, ou INPI, e fazer o pedido de registro. Então é necessário ser o titular daquela marca, depois que o INPI disser que você tem, de fato, direito à marca, depois de uma pesquisa realizada. E a mesma coisa agora é a patente, né? Você cria uma invenção, faz uma máquina nova. Obviamente, se você não faz o depósito desse pedido de patente
isso cai num domínio público, né? Muita gente já perdeu dinheiro no Brasil por falta de registro. Eu não acho que os americanos também sejam os mais inventivos que nós, mas lá, qualquer invenção, a primeira coisa que fazem é registrar o pedido dos órgãos competentes, né? Aqui não, eles divulgam isso e quando tentam fazer o depósito, a coisa já caiu no domínio público. Então, porque um dos requisitos da invenção é a novidade, e a novidade se perde quando você divulga isso, né? E para acabar que o nosso tempo já tá pela ordem, acho que é interessante a gente pontuar alguns casos famosos, né, que vêm recorrente, que acabam aparecendo, que o pessoal vê e talvez nem se atente que se trata desse assunto, né? Alguns poucos, né, porque tem tantos. Principalmente, eu acho que os principais que mais aparecem são os tal dos copyrights, né? Que são aquelas questões que a pessoa coloca alguma coisa na rede social e ela é bloqueada ou realmente tem uma conta retirada e as pessoas às vezes não entendem o porquê, né? Muitas vezes é uma questão legal e às vezes é uma questão de interesse, né? Porque uma marca, no caso a rede social, muitas vezes ela não quer pagar essa contribuição ao dono original daquilo que está sendo posto ali, né? É verdade. É o sistema capitalista, né? Onde pode ter mais lucro. Isso. Então, tanto que geralmente tem umas marcas que chamam os seus usuários de criadores. Isso. Porque tudo que cai ali é um produto original. Como esse podcast, a gente vai colocar no YouTube também. É verdade. E o YouTube só aceita conteúdos originais, né? É verdade. Então tudo aqui teria que ser em tese original. Olha, eu tenho minhas dúvidas. E os famosos plágios, né? Plágio é o que a gente mais escuta, eu acho que em todo lugar, de música. Saiu agora o último da Adele com o Martinho da Vila, famoso, que ela até admitiu que realmente tinha pegado uma melodia dele e tal. Sim, filho, olha só como o mundo dá a volta. A Adele pegando a melodia do Martinho da Vila. Nem na melhor casa de apostas, na melhor aposta, nem no 7-1, é peixe pequeno perto disso. Respeita. E olha que eu gosto muito do Martinho da Vila, tá? Só pra deixar claro. Pô, acho que com essa a gente acaba. Podemos terminar, né? Senão vai ficar muito absurdo. Da nossa parte era isso. Esse foi o Direito Comunica. Foi mais um episódio. Semana que vem tem mais um. Não sai daí. Tomara que não chegue na Adele.